Já saturou falar de boas práticas? Já saturou falar de corte e dobra de tubo, pressurização, vácuo, brasagem, uso de nitrogênio, uso de curvador? Será que já saturou falar disso? Mas durante muito tempo a gente ouviu falar que isso aí não tinha mais nada a ver, que você tinha que ter ferramenta, uma série de coisas, né? Então, no episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre as boas práticas de refrigeração. E aí eu vou trazer uma reflexão se realmente mudou, se não mudou, né? E aí eu gostaria que você, que vai ouvir esse episódio a partir de agora, desse aí a sua opinião depois. O que você acha? Saturou ou não falar de boas práticas de refrigeração? Quantas e quantas vezes a gente não se depara com esse tipo de ferramental ou com essas situações de ter que fazer um procedimento e não saber muito bem como é que executa, ou você não sabe como é que usa um dobrador, ou você não sabe como é que você utiliza um vacômetro, você não sabe regular um oxiacetileno. Mas na minha época de Senai, né, e na de alguns de vocês que estão ouvindo o episódio, cara, tinha que saber, né? O Senai durante muito tempo teve campeonato de boas práticas, teve campeonato de instalação, teve campeonato de corte e dobra, teve campeonato de solda e mais uma série de outras coisas, né? E fazia parte, né? Teve até um treinamento, era um curso tempos atrás do GIZ sobre boas práticas, muito na época para falar de fluido também, né? Então a gente precisa começar a observar que quando a gente vem falar de boas práticas, não é para ser chato, não é para querer ser Caxias e querer ser controlador ou ficar, como muita gente diz aí, cagando regra. Mas se falar de boas práticas fosse algo que já tivesse batido, a galera do Refrigerista Sincero, do Vida de Refrigerista e mais um monte de página no Instagram e canal no YouTube que faz meme de refrigeração, esses caras não iam ter conteúdo, entendeu? Mas os caras têm conteúdo tem conteúdo a dar com pau. Então a gente precisa observar esse tipo de coisa e tomar cuidado com algumas coisas que acontecem, tá? E vocês vão me entender. Quando eu falo de tomar cuidado com algumas coisas que acontecem, é justamente para a gente se policiar a não achar que pelo fato de eu ter uma ferramenta Mega Ultra Blaster pica das galáxias, ela vai resolver o meu problema de falta de habilidade, beleza? Não adianta eu ter um curvador pneumático, ter um curvador automático, se eu não sei qual que é o raio que a curva precisa ter, ou se eu não sei qual é a distância que eu preciso marcar a curva para colocar na ferramenta. Então a gente precisa saber o básico. E aí que entra as boas práticas. De nada adianta eu ter um vacômetro se eu não sei para que o raio do vacômetro serve e nem para que eu estou usando, tá? Como eu já cansei de encontrar vários caras na obra, do cara chegar com a maleta gigantesca e essa maleta gigantesca ser o manômetro digital dele e olhar para ele e falar, irmão, mas você usa para quê? Não, eu só trago em cliente top para o cliente saber por que ele tá pagando caro. Aí eu fiquei, tá, mas você não usa? Não, usa só para ver pressão e para, no máximo, pressurizar. Então, para que você tem a ferramenta se você não sabe para que usa? Ah, William, mas o que isso tem a ver com boas práticas? Tem tudo a ver, irmão. Se você não sabe qual que é o conceito básico, você não sabe como aplicar. Lembra que eu já falo isso quando a gente vem falar de ciclo básico de refrigeração. Se você não entende o ciclo, você não sabe por que você tem que instalar direito. Nas boas práticas é a mesma coisa. Se você não sabe a importância que tem você escanear um tubo adequadamente, você não vai entender o porquê que você tem que escanear. Por que você tem que limpar a tubulação de cobre, por que quando você tem que brasar, você tem que usar nitrogênio. Então, são esses e outros detalhes que a gente precisa começar a lembrar,
se preocupar, né, para não correr o risco de cometer um acidente ou de prejudicar a instalação de um cliente, beleza? E aí eu vou falar de algumas coisas aqui e vocês vão se deparar com frases que ou vocês já falaram ou vocês já ouviram da boca de alguém. Para que usar escariador se eu tenho um flangeador excêntrico, né? Não precisa, o flangeador ele mesmo quebra lá a rebarba que fica, não precisa escarear não. Para que você vai usar curvador? O tubo é de 3/8, faz aqui na mão mesmo que dá certo, entendeu? Esse tubo de meia aqui, ó, gente, na hora de dobrar, não tem, puxa aqui na perna aqui, ó, tá tudo certo. Essa solda aqui é rapidinho, não precisa usar nitrogênio, nem vai fazer carepa do jeito que eu soldo, sempre soldei assim, nunca deu errado. Entendeu? Não, vácuo não, precisa fazer vácuo não, ó. Só dou uma expurgada aqui, já tá tudo certo. A gente resolve aqui, não precisa fazer vácuo não. Nenhuma máquina minha nunca deu retorno, não precisa fazer vácuo não. Essas e outras frases vocês já ouviram e alguns de vocês já falaram, tá? Confesso que a do curvador eu já falei e já usei várias vezes, viu? Porque era o que dava para fazer, né? Então a gente aprendeu a trabalhar com refrigeração. Eu falo a gente, mas tipo, teve gente que só aprendeu a trabalhar com climatização depois que chegou o equipamento inverter, né? Gente que é antes do equipamento inverter que nem eu. Mas quando eu falo a gente é para vocês entenderem o contexto. A gente aprendeu a trabalhar com refrigeração, com climatização numa época que qualquer coisa que você colocava no equipamento, ele funcionava. E hoje não, cara. Hoje você precisa ter um certo tipo de cuidado, você precisa ter um certo tipo de detalhe, entendeu? Então não é só ter a ferramenta. Antigamente você ia lá e quantas vezes eu já cheguei na obra do cara olhar para mim e falar assim: "Ô William, eu não tenho nitrogênio, eu trouxe R22 para pressurizar a linha". Eu falei: "Como assim?". "Não, eu não tenho nitrogênio, mas a gente pressuriza com R22 que também dá". E o cara me sacar um manômetro que só tinha um relógio, entendeu? Que o outro relógio o ponteiro já tinha quebrado. Isso já aconteceu com vários de vocês. Já se depararam com alguém que fez isso? Ou você já teve que fazer isso numa situação? Só que, vamos lá, para não ser hipócrita, né? Eu entendo que vão existir situações que você não vai ter a ferramenta adequada e você vai precisar improvisar. Ok, mas toda vez você tem que improvisar? Toda vez você não tem a ferramenta adequada? Sempre falta alguma coisa? Beleza? É igual quando a gente vai falar de brasagem. Ah, tem cara que usa oxiacetileno, tem cara que usa GLP. Meu, o que você vai usar para soldar, não importa. Vai aquecer o tubo do jeito certo? Se vai aquecer, você vai fazer a brasagem. O grande problema é na hora de usar o nitrogênio. Então são detalhes que o cara fala assim: ah, meu, mas não tem nada a ver isso aí. Eu sempre fiz assim e não deu certo. Mano, pega o tubo, solda e corta para você ver. Ah, William, mas não tem nada a ver. Faz o teste e corta. Entendeu? Eu fiz isso no Senai, eu já fiz isso em obra, eu já fiz isso num fabricante. Beleza? Corta o tubo para você ver qual que é a diferença que acontece quando você solda com nitrogênio e quando você solda sem nitrogênio. Ah, William, mas eu já instalei um monte de máquina, fiz barragem sem nitrogênio e nunca deu problema. Nunca deu problema do equipamento parar de funcionar. Mas e o rendimento do equipamento? Ah, William, como assim o rendimento? Não, mas tá funcionando, tá gelando. Tá, ele está funcionando, ele está gelando. Mas ele está adequado? A pressão de trabalho que ele tem que funcionar está adequada? A tensão e corrente de trabalho que ele está funcionando está adequado? Então são vários detalhes que a gente fala assim: ah, não dá nada isso aqui, mas eu sempre fiz assim e o cliente nunca reclamou. Beleza.
Mas até quando vai ser assim? Porque agora a gente tem um monte de equipamento inverter. Aí a gente vai lembrar de que muitos parceiros de trabalho falaram assim: esse negócio de equipamento inverter aí não presta, qualquer coisinha quebra. Não é que qualquer coisinha ele quebra, ele para de funcionar porque ele é sensível. Então, se você não fizer do modo certo, ele vai dar pau, ele vai te dar um sintoma ou ele vai te dar alguma informação de que ele está com problema. E na grande maioria das vezes, o problema pode ser você fazendo flange de qualquer jeito, né? Porque você tem o flange adolescente que você acha que ele faz mágica. O problema pode ser você que na hora de fazer a conexão não está usando, dando o aperto correto, né? Aí muitos vão falar assim, ah, lá vem o William falar de torquímetro. Não, eu não estou ouvindo falar especificamente de torquímetro, né? Que eu batizei o torquímetro na época que eu fazia treinamento na Daikin como treinador de ajudante. Porque você larga o cara 20 dias usando o torquímetro, o cérebro dele programa qual é a força que ele tem que fazer. Na hora que você dá as duas chaves inglesas na mão dele, ele vai lá e resolve, sem estourar flange, sem estourar nada, tá? E aí eu quero que levante a mão aí quem nunca estourou uma flange apertando, que eu já estourei um monte, beleza? Então são esses detalhes que a gente precisa lembrar, que a gente precisa se atentar quando a gente vem falar de boas práticas. E não simplesmente sair falando, como eu já ouvi várias vezes, principalmente no começo, quando eu abri a GB há 4 anos atrás, de gente olhar para mim e falar assim, William, não fala de boas práticas não, que fala de boas práticas está saturado. E aí hoje eu vejo o tanto de merda que um monte de profissional faz na rua. E eu vejo as merda que eu fazia antes, quando eu não tinha tanto conhecimento. Então, para a gente chegar aí num denominador comum sobre boas práticas, vamos lá. O que a gente precisa se atentar? Né? Vamos fazer um passo a passo. A gente sabe muito bem que o tubo de cobre, quando ele chega no distribuidor, ele é armazenado num galpão. E nem sempre esse tubo de cobre está fechado, beleza? Qual é o nosso papel quando esse tubo de cobre chega para a gente? Limpar, beleza? Eu já tive conhecido que usou gasolina, que já usaram querosene, já usaram um monte de coisa, entendeu? Cara, usa álcool, entendeu? Usa álcool, pode usar álcool isopropílico, pode usar uma flanela de microfibra, mas assim, passe algo dentro do tubo para tirar toda a impureza, né? Às vezes ele vem com o resto da trefilação do tubo de cobre, vem com umas limalhas de cobre, com um pouco de poeira, vem com sujeira, entendeu? A gente não sabe como que é o estoque do nosso distribuidor do coração, a gente sabe como é que funciona dentro da nossa empresa, beleza? Então, tomar cuidado, limpar esse tubo. Ah, William, mas o tubo chegou na obra. Beleza, o tubo chegou na obra, como é que é o estado da obra? Entendeu? Tem um espaço limpo para você colocar esse tubo. Então, primeira coisa é você tomar cuidado com o armazenamento desse tubo de cobre, de como que ele vai ficar, beleza? Segundo ponto é na hora que você for trabalhar com esse tubo de cobre, tá? Na hora que você for fazer corte, que você for fazer dobra, que você for fazer brasagem ou flange, beleza? Tomar cuidado se a ferramenta ferramenta que você está usando é adequada, né? Porque a gente já teve uma situação, e toda vez que o Clemente conta isso, a gente fala sobre isso, a gente ri. Que o cara chegou no centro de treinamento, a gente tava na Daikin. O cara tava no centro de treinamento e ele olhou pro Clemente e falou assim: eu não vou usar flangeador não, porque eu faço flange na faca. Aí o Clemente olhou pra ele e falou: como é que é, irmão? Não, eu uso meu canivete aqui, sacou do canivete e falou: eu faço flange assim. Falou: irmão, primeiro, eu guardo o canivete. Segundo, se você quiser fazer flange e instalar a máquina aqui, você vai usar o flangeador. Eu não vou usar o flangeador. Falou: então você vai embora. Então são esse tipo de detalhes aí que a gente precisa se atentar. Usar a ferramenta adequada. Beleza? A historinha foi só para ilustrar, tá? Brasagem. Se você vai usar gás map, se você vai usar oxiacetileno, se você vai usar turbotorch, irmão, não importa, tá? Se você vai usar um pano molhado, se você vai usar aquela massa que impede do calor propagar no tubo, não importa. Você tem que usar nitrogênio, beleza?
em torno de 3 PSI para tubo de baixa bitola. Tubo de bitola maior você tem que colocar um pouco mais, porque senão ele não encorpa toda aí a volta do tubo. Beleza? Vácuo. Mano, a sua bomba de vácuo tem que ser adequada para o tamanho do sistema. Ah, William, qual é a melhor bomba? A bomba que te atende. Eu não sei com que você trabalha, então não dá para eu falar aqui num vídeo que vai ficar no YouTube qual é a melhor bomba, entendeu? Geralmente, até mini VRF de 10, 12, dá para fazer com a bomba de 7, 8 CFM, porque são linhas curtas. Acima disso, você pode precisar de uma bomba maior, ou precisar de 2 bombas, beleza? Mas você precisa ter uma bomba limpa, calibrada, com o óleo dela em dia, beleza? Porque senão também você não vai conseguir, tá? Você precisa ter um vacômetro adequado, ou o seu manifold, seja ele digital, tem que fazer o vácuo e ler o vácuo adequadamente, beleza? Então você tem que tomar esses cuidados, da mesma forma que você tem que tomar cuidado com a pressurização antes de fazer o vácuo, tá? Mas por que eu estou falando tudo isso, né? Porque muita gente vai falar assim, ah, William, mas cara, isso aí realmente já tá batido, falar disso já tá batido. Sim, tá batido, só que tem um pequeno detalhe que eu entendo quando a gente vem falar de boas práticas. Eu não tenho só que falar das boas práticas das atividades principais. Eu preciso falar de boas práticas quando eu vou falar tanto de instalação e quanto eu vou falar de manutenção. E me acompanha aí que vocês vão entender o porquê. Quando eu falo de boas práticas de instalação, né, às vezes o pessoal não entende. Quando eu estou falando disso, é sobre o seu padrão de instalação. Quais são as atividades que compõem a sua instalação? Como você faz a sua instalação? O seu padrão de serviço. Então, dentro das suas boas práticas de instalação, compõe cortar, dobrar, flangear, beleza? Fazer brasagem, pressurizar, fazer vácuo, certo? Só que o modo que você instala a evaporadora também tem uma boa prática. Como que você pendura a evaporadora na parede? Como que você pendura a condensadora? Qual o tipo de suporte que você usa na condensadora? Você está usando calça de borracha? Você está amarrando ela com fita Hellman em vez de colocar porta-parafuso? Tudo isso envolve boas práticas, entendeu? Então, quando a gente fala de boas práticas de instalação, são todas as atividades que são envolvidas para que a sua instalação ocorra sem o menor problema, entendeu? Vamos dar um exemplo simples. Você vai fazer uma instalação com bomba de dreno. Você vai fazer a instalação desse raio-wall com bomba de dreno na cabeceira da cama do cliente? Se der problema nessa bomba de dreno, não vai pingar? Vai pingar na cabeceira da cama dele? É uma boa instalar a máquina nessa posição? Isso envolve boa prática. Beleza? Colocar a máquina em cima da janela, dependendo da posição da janela, é uma boa prática? É. Observar aonde você vai colocar a condensadora. Se a condensadora vai ficar enclausurada ou não. Ah, William, mas isso aí é norma do fabricante. É norma do fabricante, mas é boa prática, irmão. Você precisa saber o que você precisa fazer na hora de fazer a instalação. Se você vai usar um dummy, se você vai usar escada, é uma boa prática. Então são detalhes que a gente deixa passar despercebido, entendeu? Porque às vezes você se coloca em risco numa instalação, né? Como eu vi na uma postagem do Dante, ele compartilhando com a galera um espaço pequeno que tinha para fazer instalação, só que o prédio não permitia usar rapel e o cara tinha que instalar. O processo para você instalar essa máquina em situação de risco é uma boa prática, só que a gente morre em falar só das boas práticas de refrigeração e que as boas práticas de refrigeração tá batida. O que eu queria falar eu não posso, porque senão o vídeo não sobrevive. Mas qual o procedimento que você usa para instalar uma máquina? Independente, qual o procedimento que você usa para instalar um raio-wall? Qual o procedimento que você usa para instalar um piso-teto?
Ah, a máquina vai ficar no telhado. Qual o procedimento que você vai usar para içar essa máquina? Tudo isso envolve as suas boas práticas de instalação. Não diferente quando você vai fazer uma manutenção, seja ela preventiva ou corretiva. Quais são as boas práticas, os procedimentos que envolvem uma manutenção preventiva ou corretiva? Quando eu falo de boas práticas de instalação, né, às vezes o pessoal não entende. Quando eu estou falando disso, é sobre o seu padrão de instalação. Quais são as atividades que compõem a sua instalação? Como você faz a sua instalação? O seu padrão de serviço. Então, dentro das suas boas práticas de instalação, compõe cortar, dobrar, flangear, beleza? Fazer brasagem, pressurizar, fazer vácuo, certo? Só que o modo que você instala a evaporadora também tem uma boa prática. Como que você pendura a evaporadora na parede? Como que você pendura a condensadora? Qual tipo? Na manutenção não é diferente. Quantas vezes você já ouviu do cliente assim? Estava funcionando até você mexer, né? Quantas vezes a gente não chegou no cliente para fazer uma manutenção, desmontou a máquina sem ligar ela antes para saber se ela estava funcionando e tomou as invertidas do cliente? Várias. Quantas vezes o cliente já falou assim, depois que você saiu daqui, a máquina começou a pingar, né? Inclusive, acho que uma das minhas primeiras discussões sérias, quando eu trabalhava no distribuidor, que é a Dias, uma das minhas primeiras discussões sérias com o gerente de manutenção foi quando a gente teve uma situação que o cliente ligou e aí eu acabei atendendo e ele falou assim, olha, a equipe de manutenção acabou de sair daqui, a máquina tá pingando. Eu falei, tá bom, vou passar para o gerente de manutenção. E a resposta do gerente de manutenção da época é que eu acho que essa primeira discussão culminou eu fazer treinamento, culminou eu ir resolver diversos outros problemas, porque ele virou para o cliente e falou assim, não, mas é que faz muito tempo que a sua máquina está suja, então ela está condensando demais, diminui a temperatura. E eu olhei para a cara dele e falei assim, para que você está ensinando errado. Entendeu? Ele olhou para mim e falou assim, não, não tô ensinando errado, eu sempre fiz assim. Eu falei, então, mas tá errado. Eu falei, mas como é que é? Ele falou, manda os meninos lá que tem algo errado. Não, não tem. Eu falei, manda os meninos lá que tem algo errado. Aí quando os meninos voltaram, descobriram que o dreno estava mal encaixado. Aí chamei ele depois, falei, cara, não importa qual é a temperatura. Se você coloca com 22, com 16, com 18, a máquina tem que funcionar e ela não tem que ficar pingando. Se ela tá pingando, nós temos algum problema, entendeu? Ela pode estar mal dimensionada, mas se ela está bem dimensionada, nunca pingou e agora está pingando, algo está errado, entendeu? Então isso faz parte de uma boa prática. Você saber como conduzir a sua manutenção preventiva ou a sua manutenção corretiva. Isso já aconteceu comigo, de um cliente ter problema num referente ao dreno, a gente ir lá arrumar o dreno dele, né? Porque o dreno estava torto, né? A gente arrumou o dreno, arrumou a máquina, porque a máquina não estava dando rendimento. Um dia depois ele me ligou e falou assim, ó, William, a máquina tá pingando aqui porque você pôs a mão. Aí a gente descobriu que o problema não era eu ter colocado a mão, mas quem fez a rede de dreno dele. E aí a gente precisa ter a segurança do nosso processo de manutenção, saber o processo fatiadinho ali, ó, passo a passo, para na hora que o cliente questionar, mas você fez isso e agora por causa disso está acontecendo, você fala assim, não foi porque eu fiz, não. Porque no meu procedimento eu fiz isso, eu liguei sua máquina antes, eu testei ela antes, as medidas aqui, o teste dela de funcionamento está tudo aqui, o teste de funcionamento depois da minha manutenção também está aqui, ó. Não tem problema não. Beleza? Por que eu estou falando tudo isso? Porque quantas vezes a gente tem que voltar no cliente porque o cliente reclamou de algo que aconteceu e ele acha que por sermos nós os últimos aí na casa dele mexendo na máquina, a culpa é nossa. Entendeu? Então, são esses detalhes que a gente precisa começar a mudar, começar a entender o porquê de algumas coisas. Beleza? Então, lembrem-se sempre de alguns detalhes, tá?
E aí eu vou deixar uma listinha aqui para vocês de alguns passo a passo que você precisa ter, porque senão você ainda vai continuar tendo problema. Ah, William, mas eu já tenho um passo a passo aqui de como eu executo tudo. Beleza, mas eu vou deixar a minha sugestão, tá? De como fazer melhor o seu passo a passo, o seu padrão, e aí você vê se vai te ajudar ou se não. Se te ajudar, você implanta na sua empresa. Se não te ajudar, você mantém o seu trabalho do modo que ele já funciona, certo? Observa aí os 3 passo a passo. Passo a passo para fazer instalação, passo a passo para fazer manutenção preventiva, passo a passo para fazer manutenção corretiva, tá? É a minha sugestão com base na minha experiência e na minha vivência de campo, beleza? Como eu estou cansado de falar para vocês e quem me conhece sabe, eu não ensino nada que eu não tenha vivido. Então, tudo que eu falo e tudo que eu trago para vocês é porque eu vivi. E eu não vou ter nenhum problema em falar para vocês quando eu errar ou quando eu fiz algo errado. Como eu falei nesse vídeo aqui, desse episódio, que várias coisas eu fiz errado. Beleza? Então tá aí os 3 modelinhos de passo a passo. Você observa se vai te ajudar ou não na sua empresa e aplica. Certo? Por hoje é só. Mas a gente vai vir aí cada vez mais falando sobre situações de rotina para que eu possa cada vez mais mostrar para vocês como eu fazia na época que eu estava em campo e na época que eu trabalhava tanto no distribuidor quanto no fabricante, lidando direto com a rotina de instalação e manutenção de vocês. Beleza? Vejo vocês em breve. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast GBPFS. Siga as nossas redes sociais, curta o conteúdo, inscreva-se e compartilhe com quem precisa ouvir o que você acabou de aprender aqui. Meu muito obrigado a todos e nos falamos no próximo episódio.